Boa noite, professora. Meu nome é Igor, sou da Agricultura 3, fazendo trabalho com o Matheus. Nosso tema é sobre a Primeira Guerra Mundial e a gente fez um pouquinho diferente. A gente vai colocar imagens e vai colocar só o áudio, porque o time é meio tímido, né? Aí é isso. Olá, meu nome é Matheus, eu sou do terceiro semestre de Agricultura e meu trabalho é junto com o Igor. A gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, suas causas, onde ocorreram os principais confrontos, também os países participantes, etc. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que ocorreu entre 1914 e 1918. Ela foi a primeira guerra do século XX e foi um grande marco da história da humanidade. Ela era muito conhecida por causa dos combates acontecidos nas trincheiras. E ela foi o primeiro conflito que ficou em estado de guerra total. Isso significa uma nação inteira mobiliza os seus recursos para viabilizar o combate, a própria guerra. Essa guerra foi o resultado das transformações que aconteciam na Europa. Essa guerra mundial, ela foi teve muitas consequências. E uma delas é que houve uma grande geração de jovens que voltaram da guerra que passaram a ter vidas diferentes, vidas transformadas e passaram a viver traumatizados por conta do que viveram na guerra. Pelo número de mortes que viram, por várias coisas horríveis que passaram. E essa é uma consequência que se destacou muito na guerra. Porque dizem que uma vez que você vai na guerra, você nunca volta igual, não é verdade? Aí, então, no campo de batalha, sobretudo na parte ocidental, é, nas trincheiras, aproximadamente teve um saldo de 10 milhões de mortos. E dá para entender o porquê que ela ficou tão famosa, e conhecida como Guerra das Trincheiras. 10 milhões de mortos é muito mortos, só nas trincheiras e na parte ocidental. E essa guerra, ela terminou e ela teve muitos assuntos que não foram resolvidos, né? E houve muitos desacertos nessa guerra mundial que contribuíram para que em 1939 acontecesse uma nova guerra, por conta desses desacertos e desses assuntos que mal foram resolvidos. Bom, vou falar um pouquinho da causa. São várias causas que são extremamente complexas e envolvem uma série de acontecimentos que não foram resolvidos, que se arrastavam desde o século XIX. Dentre elas destacam-se as rivalidades econômicas, tensões nacionalistas e as alianças militares. Algumas dessas causas que se destacaram. Como eu disse, essas foram as causas que mais se destacaram. Mas também, de maneira geral, temos os principais fatores que contribuíram para o início dessa guerra. Sempre tem. Que, igual eu disse, as disputas imperialistas, os nacionalismos, as alianças militares, que logo mais a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre elas, e a grande corrida armamentista, que se destacou muito como um fator de início da guerra, né? Corrida armamentista. Muito interessante também. Bom, falar um pouquinho sobre a corrida armamentista. Essa corrida, ela se trata de um confronto político e ideológico que ela resulta em um incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de armas e bem como os aperfeiçoamentos de táticas militares. Esse assunto foi muito discutido porque todo mundo queria disputar, todo mundo queria ser o melhor, todo mundo queria melhorar o seu desempenho. Com isso, a rivalidade aumentou, com certeza. Bom, essa corrida armamentista também ela foi uma característica no período da Guerra Fria, que no mundo ficou muito popularizado entre as políticas dos Estados Unidos e da União Soviética, ou seja, o capitalismo e o comunismo, né? Da corrida armamentista, a gente podemos destacar as bombas nucleares, a corrida espacial, e teve vários fatores também que para proibição dos testes nucleares e
não temos só essas também, corrida armamentista da história. Só que a corrida armamentista se destacou muito na Primeira Guerra Mundial por conta dessa disputa de confronto, né? Político e ideológico. E que cada um queria aperfeiçoar suas táticas, né? Bom, eu destaquei mais corrida armamentista porque ela foi uma das principais, né? Tem também as alianças militares, nacionalismo, disputa imperialista, só que é muito complexo, né? São muita coisa e vai ficar muito grande. Aí destaquei mais corrida armamentista mesmo, beleza? Tendo em vista todo esse quadro de tensão e rivalidades que foram citados anteriormente, as nações europeias acabaram se metendo num labirinto de alianças militares, que ficaram conhecidas como a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente era formada pela Rússia, pela Grã-Bretanha e pela França. Já a Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar, caso uma nação aliada fosse atacada por outra nação adversária. Por fim, toda essa hostilidade só acabou dando garantia para os chefes de Estado e as potências europeias de que a guerra era apenas uma questão de tempo. Por isso, eles começaram a se fortalecer, iniciaram assim uma corrida armamentista, porque eles queriam se preparar para os combates que ocorreriam futuramente. Ninguém queria sair perdendo. E a única coisa que faltava para que a guerra tivesse início era um estopim, que acabou acontecendo em 28 de junho de 1914, que foi quando o arquiduque Francisco Ferdinando visitou Sarajevo, que era a capital da Bósnia. Essa visita foi entendida como uma forma de provocação pelos grupos nacionalistas. Eles acabaram agindo e assassinaram ele. Naturalmente, a Primeira Guerra Mundial não ficou resumida apenas aos países citados anteriormente. Também tiveram a participação de outros, como por exemplo, no lado da Tríplice Entente, se juntaram com eles países como a Grécia, Estados Unidos, Canadá, Japão e até o Brasil. E no lado da Tríplice Aliança houve a participação da Bulgária e de outros povos e estados clientes, como por exemplo o Sultanato de Darfur. Os combates da Primeira Guerra Mundial aconteceram na maioria das vezes no continente europeu. Na Europa se destacou a Frente Ocidental, que foi quando os alemães lutaram contra os franceses e os britânicos, e também a Frente Oriental, quando os alemães lutaram contra os sérvios e os russos. Durante a guerra também houveram batalhas no Oriente Médio, isto é, nas regiões que estavam sob o domínio do Império Otomano. A Primeira Guerra Mundial teve duas fases. Na primeira fase se destacou o plano alemão de invasão da França pelo território belga, o chamado Plano Schlieffen. Esse plano foi elaborado pelo conde Alfred von Schlieffen. Ele consistia basicamente numa manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris, que era a capital da França. E poucos meses depois que os franceses conseguiram impedir os alemães, iniciou a segunda fase da guerra, que foi caracterizada pelas trincheiras. Essas trincheiras eram corredores subterrâneos que eram construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam. Muitas das vezes a distância entre uma trincheira e outra era bem pequena, bastante mínima mesmo.